Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 20, palavra de Deus para nós. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhe disse: vocês vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vocês vão também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas vocês os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao 3º dia ressuscitará. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Jesus perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou os olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Glória a Deus. Mateus capítulo 20 começa com a parábola dos trabalhadores da vinha. E é importante lembrar que todas as parábolas Jesus ele conta para ensinar sobre o reino de Deus.
Versículo 1 diz: porque o reino dos céus é semelhante. Então Jesus compara através de histórias simples, muitas vezes, ele faz comparações para que a gente compreenda como é o reino dos céus. E a parábola dos trabalhadores da vinha nos ensina, em primeiro lugar, que o reino de Deus ele está convocando trabalhadores. O texto fala que o reino dos céus é como um homem que é dono de terras. O Senhor é dono de todas as coisas. Ele é dono da nossa vida, Ele é dono das nações, mas Ele chama pessoas para se envolver e se comprometer com a sua obra. É maravilhoso demais, é um privilégio servir a Deus. É um privilégio você conhecer a palavra, meditar, aprender, para que você possa cooperar com o reino de Deus. Deus ele é todo poderoso, Ele salva, Ele cura, Ele liberta pela graça, pelo poder dEle, mas Ele usa pessoas. A palavra de Deus diz que os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele deu os filhos dos homens. Então Ele nos deu o privilégio e a honra de participar do que Ele está fazendo, de cooperar com o reino dEle. Então o reino dos céus é semelhante a este trabalhador que convoca trabalhadores. Em segundo lugar, o texto nos mostra também que no reino dos céus, as recompensas que nós recebemos é pela graça de Deus. Essa parábola parece muito injusta, inclusive Jesus está falando sobre isso, a sensação de injustiça, porque mostra que Deus ele chama alguns bem de manhã, bem cedo, 9 horas da manhã, versículo de número 2 diz, depois ele sai e chama outras pessoas ao meio-dia, depois às 3 da tarde e depois às 5 horas da tarde. Se nós fôssemos levar isso ao pé da letra, cada um foi chamado num horário, então cada um deveria ter um pagamento proporcional. E Jesus mostra que no reino dos céus não é assim, que todos vão receber na mesma medida. Sabemos que existem galardões e recompensas proporcionais, a Bíblia fala que nós vamos ser julgados segundo a obra, mas existe uma recompensa que ela é para todos. E o que Jesus está querendo mostrar aqui é que tudo que nós recebemos não é por mérito, tudo é pela graça, inclusive os galardões que nós vamos receber pelas obras que fizemos. Tudo é graça de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, a Bíblia diz, nascemos com o vírus do pecado, e Deus nos amou pela sua bondade, pela sua graça. Ele não olhou para nós e viu algo bom em nós para poder nos alcançar. Ele olhou para nós, teve misericórdia de todos nós que estávamos em pecados. A Bíblia diz que nós estávamos no pecado, mortos espiritualmente, inimigos de Deus. Ele nos olhou e decidiu, através de Jesus, nos salvar. Isso é graça, isso é misericórdia. E esta graça foi derramada para todos. Deus chama a todos a se arrepender e a serem salvos. A Bíblia diz no Evangelho de João, da sua plenitude temos todos nós recebido graça sobre graça. Quando você ouve pessoas louvando a Deus, a graça de Deus está te convidando a se aproximar do Senhor Jesus. Quando você lê um texto da Bíblia, um folheto que recebe, uma postagem na internet que fala da palavra de Deus, Jesus está convidando sempre a todos nós a nos aproximar dele, a se render a ele e a participar do seu reino. Então a graça foi derramada a todos, por isso no reino dos céus a recompensa é pela graça, não é mérito. O texto diz que os trabalhadores foram reclamar, no versículo de número 12, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e você igualou a nós que suportamos a fadiga do calor do dia. E aí o Senhor responde: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Versículo 13. No versículo 14: pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? O Senhor está dizendo o seguinte: o reino dos céus é de Deus, não é nosso. E ainda o Senhor diz: você está com inveja, no versículo de número 15. Você ficou com inveja porque eu sou bom. Às vezes nós começamos a ficar ressentidos porque Deus está abençoando e usando outras pessoas.
e recompensando outras pessoas. Amado, o reino dos céus vai libertar o nosso coração do egoísmo, das comparações, dos julgamentos, vai nos tornar misericordiosos como o Pai é misericordioso. Quando há muita inveja, há muito ressentimento, ou há muita comparação, sensação de que Deus é injusto, isso mostra um coração egoísta, que só pensa em si. Ué, mas se aquele que trabalha há muito tempo para o Senhor vai receber o mesmo do que aquele que começou agora, então não vale a pena, vou deixar para a última hora. O que o reino dos céus nos ensina é que a maior alegria nossa, a maior recompensa de quem serve a Deus é o prazer de tê-lo conhecido. A maior recompensa de quem serve a Deus é o Senhor. Ele quer ser a nossa recompensa. E se Ele é a nossa recompensa, nós não vamos ficar com inveja de outros que trabalharam menos e receberam a mesma coisa, e nem vamos querer trabalhar muito para, de alguma forma, buscar agradar a Deus por mérito ou por alcançar resultados. Nossa maior alegria no reino de Deus é conhecer o Rei, é pertencer ao Rei, é se sujeitar ao Rei, é ter a alegria de cooperar com o Rei. Em terceiro lugar, o reino dos céus também nos ensina, e agora nós vamos ler a partir do versículo 17, ou vamos falar sobre esse texto. O reino do céu nos ensina a ter um coração sempre de servo. É interessante que o Evangelho de Mateus, ele destaca Jesus como rei, e o Evangelho de Marcos destaca Jesus como servo. Só em Jesus nós vamos ver estas dimensões aparentemente opostas. Como você pode dizer que um rei é o servo de todos? E o Senhor Jesus se fez servo e obediente até a morte, e morte de cruz. Perceba, no versículo 17, Jesus, quando está para subir para Jerusalém, ele chama os seus 12 e ele diz: o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios, ele será zombado, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. O reino dos céus vai nos tornar semelhante a Jesus. Jesus se entregou, ele se fez servo, como diz Filipenses capítulo 1, embora sendo Deus, ele assumiu forma de servo, esvaziando a si mesmo, não julgou com usurpação o ser como Deus, mas se humilhou, se esvaziou até a morte, e morte de cruz. A gente gosta muito de fazer essa afirmação, né? Sendo rei, ou melhor, sendo Deus, se fez homem, sendo homem, se fez servo, sendo servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí, quando Jesus acaba de revelar essa essência do seu caráter de servo, se aproxima dele a mulher de Zebedeu com seus filhos, Tiago e João. A mãe, mesmo quando nós já somos mais maduros, né? A mãe sempre preocupada com os filhos. A mãe de Tiago e João se aproxima e pede a Jesus. É interessante que ela começa adorando. Ela diz o texto que no versículo 20, e adorando pediu um favor. Ela adora Jesus e diz assim: olha, coloca meus 2 filhos, um à sua direita e outro à sua esquerda, no seu reino. Um pedido muito típico de uma mãe, né? Mas uma mãe equivocada. E Jesus aproveita esse pedido impróprio. Irmãos, o fato de sermos adoradores de Jesus, conhecedores de Jesus, não significa que todo o nosso pedido ele é lícito ou agrada a Deus. Nós precisamos aprender a orar. E aí o texto diz que Jesus respondeu: olha, eles não podem, será, ou melhor, Jesus faz uma pergunta, né? Será que eles podem beber o cálice que eu estou para beber? E não foi a mãe que respondeu, eles mesmos responderam, eles estavam ali do lado. Eles falaram assim: podemos. Às vezes a gente responde as coisas sem saber, né? Podemos. Tiago e João falam: nós podemos. E realmente eles eram próximos de Jesus, amavam a Jesus. E aí Jesus fala: vocês vão beber o cálice. O que Jesus está mostrando aqui? Que eles passariam também por dores profundas, perseguição, morte, por causa do Evangelho.
Mas Jesus fala: quanto a sentar à direita e à minha esquerda, não me compete, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então, o que Jesus está mostrando aqui é que nesse momento, ele não decidiria isso, porque isso já estava estabelecido pelo Pai. Isso já foi estabelecido antes da fundação do mundo. Aqueles que estarão no reino dos céus em posições muito privilegiadas. Amado, a volta do Senhor Jesus vai estabelecer o reino de Deus em plenitude. Nós viveremos eternamente com Ele. Nós viveremos como família de Deus, adorando, servindo e em comunhão também uns com os outros. E nos céus também terão funções específicas dadas pelo próprio Senhor. Então, compreender o reino dos céus é compreender uma verdade que Jesus ressalta justamente aqui. Jesus mostra que no reino dos céus não é igual o reino dos homens. No versículo de número 24, diz que quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Vocês estão querendo passar à nossa frente? Ficaram revoltados. E Jesus chama-os, ou seja, a todos eles agora, e ele diz: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam. Os maiorais é que exercem autoridade, mas entre vocês não será assim. Jesus está mostrando o reino dos céus é contrário à maneira de pensar dos homens que pensam de forma natural, racional, humana, egoísta. Amado, só o Senhor para nos libertar dessa forma de pensar muito egoísta. Inclusive na igreja, há pessoas que começam a frequentar a igreja, se convertem ao Senhor e começam a trazer a mentalidade do mundo entrando na igreja, que se sentem superiores porque têm cargos maiores ou inferiores porque não têm cargos. Os dois lados estão agindo por uma obra da carne. E aí Jesus mostra de maneira tão maravilhosa o reino dos céus. Versículo de número 26: entre vocês não será assim. Quem quiser se tornar grande, ele vai se colocar a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro, será servo, tal como o Filho do Homem. Amado, ele é o nosso modelo para tudo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Os filhos de Deus, os filhos do reino, eles vão querer se tornar como o Senhor Jesus, dispostos a servir, dispostos a dar a vida em resgate de muitos. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, que tem sido comparado à Segunda Guerra Mundial, no sentido de preocupação, alguns níveis de histeria coletiva, as nações perplexas, assustadas. Que tempo oportuno para a gente mostrar o caráter de Jesus. A pergunta é: o que Jesus faria no nosso lugar? Como a igreja do Senhor se portou em tempos difíceis na história? Precisamos aprender e, sobretudo, nós precisamos ter um coração de servo, pensar no outro, pensar em abençoar, pensar em edificar o outro. Nós devemos dar o exemplo nesta hora. E, em último lugar, amado, o reino dos céus também nos dá certeza de que Deus ouve o nosso clamor. Deus responde às nossas orações. E eu falo isso a partir da cura que o capítulo 20 de Mateus descreve de 2 cegos. O texto fala que Jesus estava ali em Jericó, uma multidão atrás dele, 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e eles ouviram que Jesus estava passando. Irmãos, a fé desses 2 homens, quando eles ouviram que Jesus estava muito perto, eles começaram a gritar, começaram a clamar, e as pessoas começaram a falar para eles ficarem quietos. A multidão os repreendia para que eles se calassem, porém eles gritavam cada vez mais. Isso é fé, é quando você está sendo sufocado, pressionado, seja pelas pessoas, pelas críticas, seja pelas opressões do inimigo, seja pelo momento de caos que está passando às vezes a sociedade. Diante de tudo isso, continuar clamando e orando, continuar buscando ao Senhor, e quanto mais pressão externa, mais podemos clamar. Esses 2 cegos clamavam ainda mais. Há pessoas que, quando começam a sentir a pressão dos problemas, a opressão do inimigo, ou o desânimo, eles começam a orar menos e começam a entrar numa passividade. Aqui no texto mostra que eles clamavam ainda mais, e o Senhor Jesus para.
É maravilhoso quando a palavra de Deus diz, versículo 20, ou melhor, 32, Jesus parou. Jesus para ouvir nossa oração. Jesus para responder o nosso clamor. Há pessoas orando em todas as nações por esse momento de pandemia. O Senhor está ouvindo as nossas orações. A questão é agora nós estamos não apenas crendo que Jesus ouve, nós precisamos também parar para ouvir o que Jesus quer nos falar. Nós precisamos ouvir. O Senhor está parando as nações para que os povos escutem a sua voz. E aqui Jesus faz uma pergunta: o que vocês querem que eu lhes faça? O que nós queremos nessa hora? A cura? O remédio? Voltar ao normal? Ou o que nós queremos é ver, é enxergar a Jesus e o reino de Deus, é enxergar a vontade de Deus para a nossa vida e aquilo que Ele quer corrigir e ajustar neste momento de tanta preocupação, de tanta tribulação, mas de oportunidade para a gente poder praticar a fé, estar em família, restaurar o altar secreto. Quantas coisas que não fazemos para Deus porque falávamos que não tínhamos tempo, e hoje nós temos tempo, e se não vigiarmos, nós vamos estar fazendo as orações erradas, e mesmo que alguns orem, e eu creio que essa pandemia vai passar, nós podemos não estar parando para ouvir o que Jesus está querendo falar com a gente. Ele está falando: o que você quer que eu faça? Esses homens falaram: nós queremos ver, nós queremos ter os olhos abertos, e imediatamente eles recuperaram a vista e o seguiram. Deus quer abrir os nossos olhos para que a gente siga a Jesus, para que a gente seja cidadão do reino dos céus, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus e os que fazem a vontade de Deus permanecerão eternamente. Vamos orar para que o nosso coração aprenda a ser como Jesus e pertença e permaneça no reino de Deus. Pai, obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo, mesmo nos dias maus o Senhor é bom. E a nossa oração é que nesses dias, Pai, nós possamos remir o tempo, como a Tua palavra diz em Efésios capítulo 5. Porque os dias são maus, nós venhamos a administrar bem o tempo, a usar bem o tempo. Pai, nos ensina a nesse tempo buscar ainda mais a Tua presença, a Tua face, adorar o Senhor, parar e Te ouvir e orar ao Senhor por aquilo que é essencial em nossa vida. A nossa oração é que os nossos olhos se abram para o Teu poder, para a Tua glória, para o Teu reino. Abre os olhos espirituais da nossa nação, das nossas famílias, das nações, porque os dias são maus e o dia da vinda do Senhor está próximo. Senhor, que nesse momento a nossa maior preocupação seja de ouvir, de estar com o Senhor, de adorar o Senhor, de crescer diante do Senhor e de conduzir as nossas famílias aos Teus pés, o nosso lar, os nossos amigos, possamos testemunhar do Senhor Jesus em todo o tempo. Dê-nos um coração como o Teu, Jesus, um coração de servo. Dê-nos um coração, ó Deus, cheio da Tua graça, cheio da Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.